Em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar rastros, deixando o mundo inteiro em choque. Todos os 239 passageiros e tripulantes sumiram, levando a inúmeras teorias, buscas desesperadas e um mistério angustiante que permaneceu sem solução por mais de uma década. Mas agora, 11 anos depois, os destroços finalmente foram encontrados, e o que havia dentro é mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Apenas 94 esqueletos humanos foram recuperados, muito menos do que o número de pessoas a bordo. Onde estão os outros? O que realmente aconteceu naqueles momentos finais? Essa descoberta há muito esperada pode conter a chave para a verdade, ou pode levantar questões ainda mais aterrorizantes. Junte-se a nós enquanto revelamos os detalhes chocantes por trás de um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos. O mistério do MH370. Antes de entrarmos em todos os detalhes sobre os esqueletos descobertos e o local real da queda do avião, vamos falar sobre como o avião desapareceu em primeiro lugar. Em 8 de março de 2014, 239 passageiros e tripulantes embarcaram em um voo de Kuala Lumpur para Pequim, mas mal sabiam eles que essa seria a última vez que seriam vistos ou ouvidos. Durante anos, inúmeras teorias surgiram, mas a verdadeira causa de seu desaparecimento permaneceu um mistério. Exatamente às 0h42 do dia 8 de março de 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines decolou da pista 32R, iniciando o que deveria ser um voo rotineiro de Kuala Lumpur para Pequim. Liberado pelo controle de tráfego aéreo para subir a 1.800 pés em uma rota direta para o ponto de referência Igari, a aeronave parecia estar operando conforme o esperado. A bordo do voo estavam 12 tripulantes, 2 pilotos e 10 comissários de bordo, todos cidadãos malaios, e 227 passageiros. O piloto em comando, o capitão Zahari Ahmad Shah, de 52 anos, natural de Penang, era um aviador altamente experiente, com 18.365 horas de voo. Ele estava na Malaysia Airlines desde 1981, atuando como instrutor e examinador de qualificação de tipo desde 2007. O copiloto primeiro oficial Farik Abdul Hamid, de 26 anos, acumulava 2.763 horas de voo. Esse era seu último voo de treinamento antes de ser examinado em sua próxima viagem. Mas, tragicamente, essa era uma oportunidade que ele nunca teria. A aeronave transportava 227 passageiros de 14 países diferentes, incluindo 153 cidadãos chineses, entre eles 19 artistas que retornavam de uma exposição de caligrafia. Além disso, 20 passageiros, 12 da Malásia e 8 da China, eram funcionários da Freescale Semiconductor. Junto com os passageiros, o voo também transportava mais de 14 mil quilos de carga. Agora, essa carga que o avião estava transportando se tornaria uma das causas especuladas para a queda da aeronave. Mas falaremos mais sobre isso depois no vídeo. Programado para chegar a Pequim às 6 horas e 30 minutos, o voo tinha uma duração estimada de 5 horas e 34 minutos, consumindo cerca de 37.200 quilos de combustível de aviação. A aeronave carregava 49.100 quilos de combustível, proporcionando uma autonomia total de 7 horas e 31 minutos, o suficiente para desviar para aeroportos alternativos em Jinan ou Hangzhou, se necessário. Pouco depois da decolagem, o controle do voo foi transferido do controle de tráfego aéreo do aeroporto para o radar de Lumpur, na frequência de 132,6 MHz. Às 0 horas e 46 minutos, o radar de Lumpur autorizou o voo 370 a subir para 35 mil pés. A tripulação confirmou ter alcançado essa altitude a 1 hora e 1 minuto, e novamente a 1 hora e 8 minutos. Mas poucos minutos depois, a comunicação foi perdida. O que aconteceu a seguir permanece um dos maiores mistérios da aviação na história. A última transmissão conhecida do voo 370 da Malaysia Airlines antes de desaparecer dos radares foi um relatório automatizado de posição enviado via o Sistema de Endereçamento e Relato de Comunicações da Aeronave, ACARS, a 1 hora e 6 minutos. Essa mensagem confirmou que a aeronave ainda tinha 43.800 quilos de combustível restante. A 1 hora e 19 minutos, ocorreu a última comunicação verbal com o controle de tráfego aéreo, quando o capitão Zahari Ahmad Shah confirmou a transição do radar de Lumpur para o controle de tráfego aéreo de Ho Chi Minh.
Esperava-se que a tripulação fizesse contato com o controle de Ho Chi Minh ao entrar no espaço aéreo vietnamita, mas, tragicamente, essa chamada nunca aconteceu. Por volta da 1h30, o capitão de outra aeronave que voava na mesma região tentou entrar em contato com o voo 370 usando a frequência internacional de socorro aéreo, a pedido do controle de tráfego aéreo vietnamita. O capitão relatou mais tarde que conseguiu estabelecer contato, mas ouviu apenas murmúrios e ruídos estáticos. Às 2h39 e novamente às 7h13, foram feitas tentativas para entrar em contato com a cabine do voo 370. Ambas as chamadas não foram atendidas, mas a unidade de dados via satélite da aeronave as reconheceu. Isso foi um indicativo assustador de que o avião ainda era capaz de receber transmissões. Ele estava ativo, mas silencioso. A 1h20, a aeronave apareceu nas telas de radar do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Kuala Lumpur. Apenas alguns segundos depois, seu sinal do transponder modo S desapareceu. A 1h21, ele havia sumido completamente tanto dos radares civis quanto dos militares. Esse desaparecimento não ocorreu apenas por falha mecânica. O controle de tráfego aéreo depende do radar secundário, que utiliza o transponder da aeronave para emitir sinais. Assim que o transponder parou de funcionar, o voo 370 efetivamente desapareceu da vista. No entanto, o radar primário usado pelos militares continuou rastreando o avião por algum tempo. Estimativas sugeriram que o avião ainda carregava 41.500 quilos de combustível quando sumiu das telas de radar. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. De acordo com o radar militar da Malásia, em vez de continuar em direção a Pequim, o voo 370 fez uma curva brusca à direita, seguida de uma curva à esquerda, colocando-o em uma rota sudoeste. O radar primário civil do aeroporto Sultan Ismail Petra corroborou esses movimentos, detectando a aeronave 4 vezes entre 1h30 e 1h52. Essas detecções estavam alinhadas com os dados do radar militar, pintando um quadro de uma mudança deliberada de trajetória. A 1h52, o voo 370 passou ao sul da ilha de Penang, antes de cruzar o Estreito de Malaca. Sua trajetória seguiu a rota aérea N571, passando perto dos pontos de referência Vampi, Mekar, Nilam e possivelmente Igogu. A última detecção confirmada no radar ocorreu às 2h22, aproximadamente 458 quilômetros a noroeste do aeroporto de Penang, a uma altitude de 29.500 pés. Agora surge uma grande questão. Por que os radares de outros países não detectaram o voo 370 depois desse ponto? A resposta está na natureza sensível dos sistemas de radar militares. Os países geralmente hesitam em compartilhar informações detalhadas sobre suas capacidades, temendo expor vulnerabilidades. A Indonésia, por exemplo, opera um sistema de radar de alerta antecipado, mas seu radar de controle de tráfego aéreo não registrou nenhuma aeronave usando o código de transponder do voo 370 nesse período. Embora o radar militar indonésio tenha rastreado o avião anteriormente, quando ele seguia para o ponto de referência Igari, as autoridades forneceram pouca clareza sobre se o detectaram depois disso. Tailândia e Vietnã também captaram o voo 370 no radar antes que o transponder deixasse de funcionar. De fato, o vice-ministro dos transportes do Vietnã, Pham Kit Chua, revelou que sua equipe percebeu que a aeronave estava voltando para o oeste e informou as autoridades malaias 2 vezes no mesmo dia. Ainda assim, apesar desses alertas, detalhes cruciais parecem ter se perdido. Especulações sobre o desaparecimento. Então, o que fez o voo 370 se desviar tão drasticamente de sua rota prevista? Foi um sequestro, uma falha técnica ou algo ainda mais sinistro? As teorias são muitas, mas as respostas concretas continuam evasivas. O voo 370 foi detectado pela última vez pelo radar civil às 1h21, após seu transponder parar de funcionar. Horas depois, às 2h25, o sistema de comunicação via satélite da aeronave reiniciou e enviou um pedido de conexão para a rede da Inmarsat. Nas 6 horas seguintes, a unidade de dados via satélite respondeu às solicitações periódicas de status, mas nenhuma chamada da cabine foi atendida. A última comunicação ocorreu às 8h19, seguida de silêncio total. Essa sequência levanta questões críticas. Por que o sistema de satélite foi desligado inicialmente, apenas para reiniciar horas depois? Foi um ato deliberado
ou algum evento catastrófico desativou temporariamente o sistema antes que ele voltasse a funcionar? E por que o avião continuou voando por tanto tempo sem nenhuma comunicação da tripulação? Uma teoria intrigante vem do matemático Gung Chen, da Universidade Texas A&M, que argumenta que o MH370 provavelmente entrou na água verticalmente. Se o avião tivesse atingido a superfície em qualquer outro ângulo, teria se despedaçado em inúmeros fragmentos, muitos dos quais já teriam sido detectados. Isso sugere que os destroços podem estar intactos, ou quase, em grandes profundidades no oceano. Entre as teorias mais controversas está a possibilidade de que um dos pilotos tenha deliberadamente desviado o avião para o Oceano Índico em um ato de assassinato seguido de suicídio. Embora as investigações da polícia da Malásia não tenham encontrado evidências de dificuldades financeiras recentes ou mudanças de comportamento em nenhum dos pilotos, autoridades dos Estados Unidos acreditam que alguém na cabine reprogramou o piloto automático para seguir rumo ao sul, sobre o Oceano Índico. O capitão Zaharie Ahmad Shah, em particular, tornou-se um ponto central após relatos revelarem que seu simulador de voo doméstico continha uma rota simulada muito semelhante ao trajeto projetado do MH370 sobre o Oceano Índico. Essas descobertas não foram incluídas nos relatórios investigativos divulgados ao público, levantando questões sobre transparência. Os engenheiros aposentados Jean-Luc Marchand e Patrick Blely reforçaram essa teoria em 2023 por meio de uma análise detalhada. Outra explicação plausível envolve uma interrupção de energia a bordo da aeronave. A 1h07, o Link Satcom respondeu a uma mensagem ACARS enviada do solo, mas entre 1h07 e 2h03, a unidade de dados via satélite perdeu energia. A perda de comunicação pode ter ocorrido devido a um desligamento manual ou uma falha técnica. O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, sugeriu que os transponders de radar e os sistemas de transmissão de dados do voo foram desligados deliberadamente para ocultar a posição da aeronave. Apoiando essa teoria, a unidade SDU reiniciou às 2h25, enviando um pedido de conexão, um sinal de que a energia foi restaurada temporariamente. As autoridades revisaram os antecedentes de todos os passageiros listados no manifesto, concentrando-se em 2 iranianos que embarcaram com passaportes roubados, um austríaco e um italiano. No entanto, esses indivíduos foram posteriormente identificados como solicitantes de asilo, e a Interpol concluiu que o incidente provavelmente não estava relacionado ao terrorismo. Funcionários chineses também descartaram o envolvimento de cidadãos chineses a bordo, afirmando que não havia ligação com destruição ou ataques terroristas. O voo 370 transportava aproximadamente 10.806 quilos de carga, incluindo baterias de íons de lítio, pesando 2.453 quilos. Os investigadores interrogaram os responsáveis pela carga para descartar sabotagem. Embora as baterias tenham sido embaladas de acordo com as diretrizes da IATA, baterias de íons de lítio já causaram incêndios em outros voos, levando a regulamentações rigorosas. Se as baterias pegaram fogo durante o voo, isso poderia ter causado consequências catastróficas, como incêndio ou fumaça incapacitando a tripulação. Uma análise do Australian Transport Safety Bureau, ATSB, sugere que a hipótese mais plausível com base nas evidências disponíveis é a de uma tripulação inconsciente ou um cenário de hipóxia. Se a tripulação foi incapacitada devido à falta de oxigênio, a aeronave provavelmente continuou voando no piloto automático até ficar sem combustível. Após a pane seca, o avião pode ter entrado em uma espiral descendente, caindo no oceano dentro de um raio de 20 milhas náuticas do local onde os motores falharam. Corroborando essa teoria, a análise do flaperon mostrou que os flaps de pouso não estavam estendidos, indicando uma descida em alta velocidade. Em maio de 2018, o ATSB reiterou que o voo provavelmente não estava sob controle quando caiu. Relatos de avistamentos. Nos dias, semanas e meses após o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, o mundo foi cativado por uma enxurrada de relatos de pessoas comuns que afirmavam ter testemunhado algo extraordinário. Pescadores, trabalhadores de plataformas de petróleo, habitantes de ilhas remotas e até uma mulher britânica navegando pelo Oceano Índico apresentaram relatos que pareciam oferecer lampejos de esperança, mas no fim, apenas aprofundaram o mistério. Em 8 de março de 2014, enquanto o mundo buscava desesperadamente por respostas, histórias começaram a surgir de lugares inesperados.
Ao largo da costa de Cotabaru, um pescador relatou ter visto uma aeronave voando anormalmente baixo, com os motores rugindo acima dele. Seria o voo 370 fazendo uma descida de emergência ou apenas outro avião em sua rota normal? Perto de Vung Tau, no Vietnã, um trabalhador de plataforma de petróleo afirmou ter visto um objeto em chamas riscando o céu, um relato considerado suficientemente credível para que as autoridades vietnamitas lançassem uma missão de busca e resgate, embora nenhum destroço tenha sido encontrado. Enquanto isso, moradores do remoto atol de Kudahu Vadu, nas Maldivas, descreveram ter visto o que acreditavam ser um grande jato comercial voando muito fora de curso. Meses depois, uma navegadora britânica relatou ter visto uma aeronave pegando fogo enquanto atravessava o Oceano Índico. Apesar dessas descrições vívidas, nenhum dos relatos pôde ser confirmado, deixando o mundo com mais perguntas do que respostas. À medida que as esperanças diminuíam, os governos mobilizaram uma das maiores e mais caras operações de busca da história da aviação. Inicialmente focada no Sudeste Asiático, a busca se expandiu rapidamente após os dados de satélite sugerirem que o avião poderia ter viajado milhares de quilômetros rumo ao sul do Oceano Índico. De 18 de março a 28 de abril, 19 embarcações e 345 aeronaves militares vasculharam mais de 4.600.000 quilômetros quadrados de oceano, conduzindo buscas aéreas e marítimas. Apesar desse esforço massivo, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Quando as buscas na superfície se mostraram infrutíferas, a atenção voltou-se para as profundezas. Um levantamento batimétrico mapeou o fundo do mar, seguido por varreduras de sonar usando equipamentos especializados. A zona de busca subaquática situava-se aproximadamente 1.800 quilômetros a sudoeste de Perth, na Austrália, um trecho isolado de mar, notório por suas profundezas traiçoeiras e condições extremas. Coordenada pelo Joint Agency Coordination Center, a operação reuniu recursos da Malásia, da China e da Austrália. Por quase 3 anos, equipes trabalharam incansavelmente para localizar a aeronave desaparecida. Em janeiro de 2017, a busca oficial foi suspensa após um custo impressionante de 155 milhões de dólares. Desse orçamento, 86% foram destinados à busca subaquática, 10% ao levantamento batimétrico e 4% à gestão do programa. A Malásia arcou com a maior parte dos custos, contribuindo com 58%, enquanto a Austrália cobriu 32% e a China, 10%. Apesar dos bilhões gastos, a única evidência tangível recuperada consistiu em destroços dispersos que chegaram às costas africanas. Mesmo com o fim oficial da busca, os investigadores não desistiram. Usando imagens de satélite e análises de deriva, o ATSB identificou uma nova área de interesse, uma região de 25 mil quilômetros quadrados onde o voo 370 poderia ter caído. Essa nova zona oferecia uma esperança renovada, mas também ressaltava o imenso desafio de localizar um Boeing 777 submerso na vastidão do Oceano Índico. Em janeiro de 2018, a empresa privada de exploração marinha Ocean Infinity reacendeu a busca, utilizando o navio norueguês Seabed Constructor, equipado com 8 veículos subaquáticos autônomos. Nos meses seguintes, a equipe vasculhou uma área total superior a 112 mil quilômetros quadrados. Apesar de seus esforços exaustivos, o contrato com o governo da Malásia foi encerrado sem sucesso em 9 de junho de 2018. 2 anos depois, em maio de 2018-2024, a Ocean Infinity apresentou uma nova proposta ao ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, sugerindo outra missão de busca subaquática. Em 20 de dezembro de 2024, o governo da Malásia anunciou planos para retomar a busca sob um acordo de não encontrou, não paga. Esse esforço renovado faria com que a Ocean Infinity escaneasse uma área de 15 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, com um custo estimado de 70 milhões de dólares. O pagamento só seria realizado caso os destroços fossem encontrados com sucesso. Voltando aos primeiros dias da investigação, o Centro de Coordenação de Resgate Aeronáutico de Kuala Lumpur foi ativado às 5h34 após a perda de comunicação com a aeronave, para coordenar os esforços iniciais de busca e resgate. Estas começaram no Golfo da Tailândia e no Mar do Sul da China, mas logo foram ampliadas com base em novos dados de radar que indicavam que o voo 370 poderia ter dado meia volta antes de desaparecer das telas do radar.
Em 12 de março, o chefe da Força Aérea Real da Malásia revelou que uma aeronave não identificada, acreditada ser o voo 370, havia atravessado a Península Malaia e foi detectada pela última vez no radar militar aproximadamente 37 quilômetros a noroeste de Penang. Consequentemente, a zona de busca foi ampliada para incluir o Mar de Andamão e a Baía de Bengala. Registros de trocas de sinais entre a aeronave e um satélite de comunicação sobre o Oceano Índico revelaram que o avião continuou voando por quase 6 horas após sua última detecção por radar. A análise desses sinais posicionou a aeronave ao longo de um de 2 arcos equidistantes do satélite quando seu último sinal foi enviado. As autoridades inicialmente consideraram ambos os arcos, mas eventualmente descartaram o arco norte devido à sua passagem por um espaço aéreo altamente militarizado, onde tal atividade provavelmente teria sido detectada. Com essa possibilidade eliminada, o foco mudou para o sul do Oceano Índico, a oeste da Austrália, um dos lugares mais remotos e implacáveis da Terra. Em 17 de março, a Austrália assumiu a liderança da busca, direcionando os esforços para uma vasta área de 315 mil quilômetros quadrados a sudoeste de Perth. A região era famosa por mares agitados, clima extremo e profundezas oceânicas consideráveis. Imagens de satélite mostraram possíveis destroços, mas quando as equipes de busca investigaram, nada conclusivo foi encontrado. À medida que novos cálculos surgiam, a área de busca foi repetidamente ajustada, movendo-se 1.100 quilômetros a nordeste em 28 de março e novamente em 4 de abril. De 2 a 17 de abril, as equipes de busca correram contra o tempo para detectar os beacons localizadores subaquáticos da aeronave, cujas baterias deveriam se esgotar por volta de 7 de abril. 3 navios, o ADV Ocean Shield da Austrália, o Haishun 01 da China e o HMS Echo do Reino Unido, foram enviados, cada um equipado com tecnologia especializada de sonar. Entre 4 e 8 de abril, eles captaram sons que se assemelhavam aos sinais de um beacon localizador subaquático, o LB. As esperanças aumentaram, pois especialistas consideraram a possibilidade de que esses sinais fossem da aeronave desaparecida. Mas apesar de semanas de varreduras de sonar de 14 de abril a 28 de maio, nenhum destroço confirmado foi encontrado. O mistério do voo MH370 permaneceu sem solução. Apesar dos desafios de buscar em uma área tão vasta, combinados com o fato de que o localizador de Pinger rebocado cobria apenas cerca de 130 km² por dia, os investigadores registraram várias detecções acústicas entre 4 e 8 de abril, que lembravam sinais de um beacon localizador subaquático. Embora improvável, especialistas consideraram a possibilidade de que esses sinais viessem de um ULB danificado. No entanto, as buscas subsequentes com sonar, de 14 de abril a 28 de maio, não encontraram nenhum vestígio do voo 370. Um relatório divulgado em março de 2015 revelou um problema crítico. A bateria do beacon de ultra-baixa frequência acoplado ao gravador de dados de voo do voo 35770 pode ter expirado em dezembro de 2012. Isso significava que o beacon poderia não ter funcionado corretamente, reduzindo as chances de detectar seu sinal durante a busca. No final de junho de 2014, os esforços se deslocaram para a próxima fase, uma busca subaquática ao longo do 7º arco, o último local conhecido onde o voo 370 se comunicou com um satélite. A prioridade era uma seção na parte sul desse arco. No entanto, dados detalhados do fundo do mar eram escassos, tornando a navegação difícil. Para resolver isso, uma pesquisa começou em maio de 2014, mapeando aproximadamente 208 mil km² do fundo do oceano. O processo continuou até 17 de dezembro de 2014, fornecendo dados cruciais para a busca em águas profundas que se seguiu. Em outubro de 2014, Malásia, China e Austrália lançaram uma extensa busca em águas profundas, comprometendo-se a escanear 120 mil km² do fundo do oceano. Navios especializados equipados com sonar de varredura lateral, ecobatímetros multifeixe e câmeras de vídeo vasculharam as profundezas. Entre janeiro e maio de 2015, um 4º navio se juntou, implantando um veículo subaquático autônomo para explorar áreas de difícil acesso. Apesar desses esforços e da modelagem de deriva após a descoberta de destroços na Ilha de Reunião, a busca oficial foi suspensa em 17 de janeiro de 2017. Um ano depois, em janeiro de 2018, a busca foi retomada sob um acordo de não encontrou, não paga com o governo da Malásia.
A Ocean Infinity, usando o navio norueguês Seabed Constructor e uma frota de 8 AUVs, focou em uma área refinada de 25 mil quilômetros quadrados. Até maio de 2018, eles haviam escaneado mais de 112 mil quilômetros quadrados, cobrindo 4 locais designados: Site 1, Site 2, Site 3 e Site 4. No entanto, o agravamento das condições climáticas e a expiração do contrato forçaram o encerramento da busca. Os dados coletados foram posteriormente doados ao projeto Nippon Foundation JABSEO Seabed 2030 para mapeamento global dos oceanos. Após a conclusão da busca de 2018, as discussões sobre a retomada dos esforços continuaram. Em março de 2019, a Malásia expressou disposição para considerar pistas ou propostas credíveis para outra busca. A Ocean Infinity permaneceu pronta para retomar a busca, citando sua experiência em missões anteriores, particularmente a localização bem-sucedida do submarino argentino ARA San Juan. Em março de 2022, a Ocean Infinity se comprometeu a reiniciar a busca em 2023 ou 2024, dependendo da aprovação do governo da Malásia. O CEO Oliver Plunkett esperava usar o novo navio Armada da Ocean Infinity para a missão, embora a Malásia tenha solicitado evidências adicionais antes de aprovar novas buscas. Dias antes do 10º aniversário do desaparecimento, em março de 2024, a Malásia anunciou planos de consultar a Austrália sobre outra expedição da Ocean Infinity. Em dezembro de 2024, o governo da Malásia concordou, em princípio, em continuar a busca, comprometendo $70 milhões para a operação, novamente sob um contrato de "não encontrou, não paga". Em 25 de fevereiro de 2025, o ministro dos Transportes Anthony Locke confirmou que a Ocean Infinity havia oficialmente retomado a busca. Enquanto isso, a descoberta de detritos marinhos forneceu algumas pistas. Até outubro de 2017, 20 peças, acreditadas ser do voo 370, foram recuperadas em praias do oeste do Oceano Índico. Entre elas, o primeiro item positivamente identificado, um flaperon direito, foi encontrado em julho de 2015 na Ilha de Reunião. Os números de série em componentes internos o vincularam definitivamente ao voo 370. Outras descobertas significativas incluíram partes do estabilizador direito e da asa direita, descobertas ao largo de Moçambique em 2016. Essas descobertas estavam alinhadas com modelos de deriva conduzidos pela Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, reforçando sua origem no local do acidente, próximo a 35,6 graus sul, 92,8 graus leste. Apesar dessas descobertas, questões permanecem sobre os momentos finais do avião. O professor de matemática da Texas A&M University, Gung Chen, sugeriu que a aeronave pode ter entrado na água na vertical, explicando por que destroços maiores, em vez de fragmentos espalhados, foram encontrados. Até outubro de 2017, 20 peças de destroços acreditadas como pertencentes ao voo 370 da Malaysia Airlines haviam sido recuperadas em praias do oeste do Oceano Índico. Destas, 18 itens foram identificados como muito provavelmente ou quase certamente originários do MH370, enquanto os 2 restantes foram avaliados como provavelmente pertencentes à aeronave desaparecida. Essas descobertas forneceram pistas críticas sobre o local do acidente e sustentaram os modelos de deriva desenvolvidos por cientistas. Em 16 de agosto de 2017, o Australian Transport Safety Bureau divulgou 2 relatórios significativos. Um analisou imagens de satélite capturadas em 23 de março de 2014, 2 semanas após o desaparecimento do MH370, e classificou 12 objetos no oceano como provavelmente feitos pelo homem. O segundo relatório, conduzido pela Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization da Austrália, realizou um estudo de deriva dos destroços recuperados. Essa análise localizou a área do acidente com precisão sem precedentes em 35,6 graus sul, 92,8 graus leste, a nordeste da principal zona de busca subaquática de 120 mil quilômetros quadrados. A descoberta do flaperon. A primeira evidência definitiva surgiu no final de julho de 2015, quando um flaperon direito foi descoberto em uma praia em Sant André, na Ilha da Reunião, uma ilha no oeste do Oceano Índico, aproximadamente 4 mil quilômetros a oeste da área de busca subaquática.
Essa superfície de controle da borda de fuga tornou-se o primeiro item positivamente ligado ao MH370. O Flaperon foi transportado da Réunion, um departamento ultramarino da França, para Toulouse, onde passou por um exame meticuloso conduzido pela Agência de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil da França, BEA, e por um laboratório do Ministério da Defesa francês. Investigadores da Malásia também viajaram para a Réunion e para Toulouse para auxiliar na análise. Em 3 de setembro de 2015, autoridades francesas anunciaram que números de série encontrados dentro do Flaperon, recuperados por meio de um boroscópio, o vinculavam com certeza ao MH370. Essa descoberta reacendeu o interesse na busca. A polícia francesa realizou uma busca minuciosa nas águas ao redor da Réunion em busca de destroços adicionais, descobrindo uma mala danificada inicialmente considerada conectada ao voo. No entanto, as autoridades posteriormente questionaram essa ligação. A localização do Flaperon se alinha perfeitamente com a modelagem de deriva do Ciro, que prevê como os destroços se dispersariam ao longo de 16 meses a partir do local suspeito do acidente, na costa da Austrália. Curiosamente, pesquisadores examinaram os cracas que cobriam o Flaperon. Esses cracas Lepas anatifera crescem apenas debaixo d'água e formam padrões distintos com base em seu ambiente. Sua análise ofereceu insights sobre a jornada do Flaperon pelo Oceano Índico. Em fevereiro de 2016, outro grande avanço ocorreu quando Blaine Gibson, um advogado americano que buscava destroços do MH370, descobriu um fragmento com a inscrição NOSP em um banco de areia no arquipélago de Bazaruto, ao largo de Moçambique, localizado cerca de 2.000 quilômetros a sudoeste da Réunion. Esse objeto foi enviado para a Austrália para análise. Especialistas confirmaram que era quase certamente um painel do estabilizador horizontal do MH370. Na mesma época, Liam Lotter encontrou um pedaço cinza de destroço em uma praia no sul de Moçambique. Inicialmente ignorado, sua família alertou as autoridades após saber da descoberta de Gibson a cerca de 300 quilômetros de distância. Mais tarde, foi revelado que a peça carregava o código 676EB em estêncil, identificando-a como parte do revestimento do trilho do flap de um Boeing 777. A tipografia correspondia à usada pela Malaysia Airlines, tornando altamente provável que o fragmento fosse do MH370. Ambas as descobertas se alinham com o modelo de deriva do C-Ciro, reforçando a teoria de que os destroços viajaram milhares de quilômetros desde o local do acidente. Em 7 de março de 2016, mais destroços foram descobertos na Ilha da Réunion, descritos como um item cinza não identificado com uma borda azul. Isso levou as autoridades da Malásia e da Austrália a enviarem equipes para verificar sua origem. Embora inconclusiva na época, a descoberta adicionou mais um item à crescente coleção de possíveis artefatos do MH370. O arqueólogo sul-africano Niels Kruger encontrou um pedaço cinza de destroço perto de Mossel Bay. Notavelmente, ele apresentava um logotipo parcial da Rolls-Royce, fabricante dos motores do MH370. O Ministério dos Transportes da Malásia reconheceu a possibilidade de que ele pertencesse à aeronave desaparecida. Outro possível destroço, acreditado ser do interior da aeronave, foi encontrado em Rodrigues, uma ilha em Maurício. Em 11 de maio de 2016, as autoridades australianas determinaram que esse item, junto com o da África do Sul, era quase certamente do MH370. Um fragmento encontrado na ilha de Pemba, na costa da Tanzânia, expandiu ainda mais o alcance geográfico das descobertas relacionadas ao MH370. Após exames iniciais, o Ministério dos Transportes da Malásia confirmou em 15 de setembro de 2016 que o fragmento, uma seção do flap externo da aeronave, pertencia ao MH370. Em novembro de 2016, familiares das vítimas anunciaram planos para conduzir sua própria busca por destroços ao longo da costa de Madagascar em dezembro. Seus esforços deram resultados. Entre dezembro de 2016 e agosto de 2018, eles recuperaram 5 peças de destroços que acreditavam pertencer ao MH370. Esses fragmentos foram entregues ao ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Lok, em novembro de 2018 para análise adicional. Mas no fim das contas, o local do acidente do avião continua sendo um mistério até hoje. Embora a recuperação de destroços marinhos tenha fornecido evidências valiosas sobre o destino do MH370, muitas perguntas permanecem sem resposta.
Cada nova descoberta nos aproxima da compreensão do que aconteceu com o voo condenado. No entanto, a verdade completa continua a escapar dos investigadores. Você acredita que um dia teremos uma resposta para essa descoberta ou pensa de outra forma? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Além disso, clique no vídeo a seguir exibido em sua tela, você vai gostar.